boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo à Fundação Lehman pelo convite de estar aqui nessa mesa, mediando o debate. E, em segundo lugar, eu queria falar que essa mesa, na verdade, nem é uma mesa, né, mas esse debate é muito importante pessoalmente para mim, porque eu defendi meu mestrado exatamente há 3 anos atrás. E, no meu mestrado, um dos objetos de estudo foram os movimentos que lutam para melhorar a qualidade da educação no Brasil. E aí eu estudei mais a fundo Todos pela Educação e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que estão os dois movimentos representados aqui no palco. Então, pessoalmente, para mim é muito importante estar aqui, porque, enfim, parece que eu estou vivendo alguma coisa que eu vivi há 3 anos atrás, novamente, né? Eu vou falar uma introdução muito rápida, algumas palavrinhas para vocês, acho que eu no máximo 10 minutos aí, de um tema que para mim é muito caro, que é a questão da importância da sociedade civil para uma reforma da educação efetiva. Foi um pouco que eu trabalhei no mestrado. No mestrado, o que eu fiz? Eu olhei um pouco os movimentos que lutaram para a melhoria da educação desde o início do século passado, todos os movimentos que tentaram mudar a educação no país, e os movimentos que hoje estão tentando mudar a educação no país, né? E o que a gente acaba percebendo, comparando o Brasil com outros países e tal? E isso é uma fala minha, né, que pode ser que algumas pessoas não concordem. Para a educação se tornar efetivamente uma prioridade no país, o que tem que acontecer? Porque a gente sempre ouve que a educação é uma prioridade e tal, mas, na prática, ela não entra na agenda governamental como a gente gostaria. E o que eu acho que deveria acontecer? Um dos fatores para que a educação entre na agenda governamental, porque eu olho para a educação de uma perspectiva de política pública, é que tem uma coalizão que seja forte o suficiente para colocar a educação nesse ponto de prioridade na agenda do governo. E aí, o que é coalizão, né? O que é esse termo? Coalizão é um termo de ciência política que fala que tem que ter uma junção de atores diversos. Então, tem que ter atores do governo, atores de fora do governo, mídia, professores, sociedade civil, enfim, movimentos sociais que se unem em torno de um valor comum, de um objetivo comum, para colocar a educação como uma prioridade na agenda do governo. E eu acho que a gente vê que a educação ainda não é uma prioridade no governo do Brasil, porque não teve uma coalizão forte o suficiente para isso. E eu acho que a gente tem que tentar, daqui para frente, olhar um pouco para esse tipo de força política, né? Para esse tipo de ator que vai ser capaz de juntar atores de diversas instâncias para colocar a educação onde ela merece estar, né? E, nesse sentido, eu acho que esses dois movimentos que estão aqui representados, eles são muito importantes para isso, porque é o primeiro momento da história do Brasil que a gente vê 2 movimentos que têm um objetivo final comum, que é melhorar a qualidade da educação, lutando aí nessa área da melhoria da qualidade da educação e tentando colocar a educação como uma prioridade do governo. Eu acho isso muito positivo. Historicamente, como é que foram esses movimentos? Eram movimentos em oposição ao governo. Tinha o governo e tinha um movimento em oposição a ele, né? Ou tinha um movimento e outro movimento em oposição a esse mesmo movimento. Hoje, no país, é a primeira vez que a gente tem 2 movimentos que estão lutando por um objetivo final comum. E eu acho isso super importante para a sociedade brasileira. Eu queria citar um caso de um vizinho nosso, que é sempre interessante a gente olhar também para vizinhos, né, e ver o que eles estão fazendo, para ver se a gente consegue se espelhar em alguma coisa e adaptar alguma coisa desse contexto. Que é o caso do Chile. O Chile é sempre citado como um exemplo, né, de reforma efetiva da educação. Ele tem muitos pontos controversos, mas eu acho que, enfim, um ponto que é importante, que é a questão do PISA, né? Então, o Chile está 37 pontos na nossa frente em leitura, 35 pontos na frente em matemática e 42 pontos na frente em ciências. E o que aconteceu no Chile? Teve uma efetiva priorização na agenda do governo da educação e um aumento contínuo de investimento desde a década de 90. E um dos pontos importantes, que acho que é até interessante para vocês saberem isso também,
é que teve um aumento expressivo no salário dos professores de 1990 a 2004. Em 14 anos, o salário dos professores foi a categoria profissional que mais teve aumento no Chile, no setor privado e público. Né? Então, para você efetivamente priorizar uma política pública, também tem que passar por esse tipo de política. Né? Esses dados eles são de uma pesquisa que foi feita na Fundação Getúlio Vargas, que foi coordenada pelo professor Mário Aquino Alves e pelo professor Fernando Abrúcio. Tá? E o que aconteceu no Chile? Por que eu falo tanto desse negócio de coalizão, de sociedade civil? No Chile foi criado uma Comissão Nacional para a Modernização da Educação. Né? O que foi essa comissão? Ela foi uma comissão que foi chamada pelo presidente da República na época, que chamou partidos políticos, tanto da posição quanto da oposição, muito interessante isso, né? Um formato muito interessante, empresários, acadêmicos e a sociedade civil como um todo, para participar da elaboração de uma agenda comum, de uma agenda consensual de prioridades para a educação no país. Né? E a educação passa a ser uma política de Estado e não de governo. Né? Vai trocando o governo e sempre vai mudando a política. E lá teve uma busca por definir uma agenda consensual de objetivos e prioridades. E aí eu vou ler para vocês um pedaço aqui que eu acho muito interessante. Essa comissão lançou um documento na internet, se apresentando e colocando os objetivos que ela tinha. Né? Alguns pontos do documento que eu gostaria de citar são: quais foram alguns focos de atenção dessa comissão? Atenção para as escolas mais pobres do país, aproximar a comunidade da escola, foco na formação dos professores e aumento dos investimentos em educação. E eles finalizam o documento se caracterizando como um compromisso nacional com a educação, onde participem igualmente o governo, o parlamento, os partidos políticos, os pais de família, os educadores e educadoras, os empresários, os trabalhadores, as organizações não governamentais e todas as instituições e organismos ligados à educação. Né? Então, eles criam essa comissão com esse objetivo de tentar unir todos em torno de uma agenda comum. E o que eu acho que é importante no caso do Chile? A gente tem que olhar para o Chile e tentar ver o que a gente poderia aprender com isso e adaptar para o nosso contexto. Né? E é por isso que eu volto para o caso brasileiro, para essas duas organizações que estão aqui representadas hoje. Né? Ou dois movimentos, ou duas redes, ou duas coalizões em formação. Né? Eu acho que a gente está num momento, como eu já falei, que é muito importante a gente ter essas duas redes, esses dois movimentos, lutando por esse objetivo comum. Eu acho super importante para o debate que tenham duas organizações que vão se unir em alguns momentos, como foi o caso da DRU, né, da desvinculação dos recursos da União, e que vão lutar em separado porque tem valores e objetivos diferentes, específicos. Né? Então, tem que ter uma luta separada mesmo na maior parte do tempo. E aí, voltando para o tema da mesa, que é a questão do PNE, eu acho que o PNE já é um grande passo nesse sentido, porque foi um plano, e isso vocês sabem muito melhor do que eu, que foi amplamente debatido com a sociedade, na CONAI o ano passado. Então, ele é fruto de um debate com a sociedade mesmo. Né? Todo mundo que participou da CONAI o ano passado teve chance de opinar, e agora eles estão recebendo diversas emendas. Aí, vamos ver como é que vai ser o processo aí, né, ao longo do ano. E tanto a Campanha Nacional pelo Direito à Educação quanto o TPE já fizeram posicionamentos públicos em relação ao Plano Nacional de Educação, mas eu acho que hoje a gente tem aqui um grande privilégio de contar com os dois no mesmo ambiente, para cada um colocar o seu ponto de vista e para a gente poder debater, né, esses dois movimentos que são tão importantes hoje para o Brasil. E acho que era isso. Assim, queria falar um pouco dessa importância da sociedade, dar essa introduzida no PNE. E é bom que eu faça uma fala mais curtinha, que sobra mais tempo para perguntas depois. Tá bom? Então, eu vou passar a primeira palavra para o Salomão, que é da Ação Educativa e está aqui representando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Vou pegar uma água aqui. Uma boa tarde a todas e todos presentes. Queria agradecer, antes de tudo, o convite formulado pela Fundação Lema e pela Undime, aqui de São Paulo,
né, dizer que para a campanha nacional pelo direito à educação, a articulação que eu venho representar aqui, é fundamental, né, é muito valoroso e importante participar desses momentos de discussão, né, levando em conta, sobretudo, que a discussão de uma das organizações que são fundadoras e que são assim, fundamentais para a constituição dessa rede hoje, que é a Undime, né? A Undime é uma organização que apostou na campanha nacional pelo direito à educação desde o seu surgimento, há mais de 12 anos, né? E com a Undime nós temos conseguido estabelecer um diálogo e uma construção muito importante no sentido da defesa do direito à educação, né, numa perspectiva democrática, igualitária, que é a perspectiva defendida pela campanha. Eu queria, feito esse agradecimento, né, também dizer que a campanha nacional pelo direito à educação, como foi bem colocado, né, é esta coalizão, né, que é uma coalizão muito ampla e muito diversa, né, organizada no Brasil no início dos anos 2000, né, e que tem, basicamente, como pontos fundamentais, né, que unificam mais de 300 organizações no país, organizações pequenas, como o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará, como a União Nacional dos Dirigentes, aí organizações grandes como a CNTE, a Undime, né? Nós temos basicamente 2 acordos constitutivos, né? O primeiro deles é o acordo de que não conseguimos implementar. Eu vou parar de fazer propaganda, né? Tá bom? O primeiro acordo é que nós não conseguiremos dar um salto, mudar substancialmente a situação da educação brasileira no sentido de uma democratização das oportunidades educacionais, sem uma mudança efetiva no patamar de financiamento da educação, né? É importante resgatar que esse é um tema que hoje é praticamente consensual na sociedade brasileira, nos atores da classe política, empresarial, né, nos próprios agentes do Estado, né? Mas no momento em que a campanha foi constituída, se vivia uma discussão, e muitos de vocês devem recordar, né, no final da década de 90, início dos anos 2000, no sentido de que, na verdade, a questão educacional brasileira não passaria por uma questão de financiamento, né, que os recursos já estariam assegurados a partir das vinculações, a partir do Fundef, né, e a campanha insistia que não, que, na verdade, nós precisávamos repensar a questão do financiamento, mudar o referencial de financiamento e, no mínimo, duplicar o gasto educacional realizado no país. Então, esse é o acordo fundamental. O segundo acordo fundamental, que traz a campanha até os dias de hoje, é a necessidade de nós avançarmos no que nós chamávamos, à época, de institucionalidade participativa na educação, né, que é muito próximo ao que hoje se fala, que é o tema, inclusive, da Conferência Nacional de Educação, do Plano Nacional de Educação, a discussão do Sistema Nacional de Educação, né, pensado numa perspectiva democrática e com uma regulamentação efetiva e participativa do regime de colaboração, né. Para a gente é fundamental pensar em termos de capacidade de realização do direito à educação por parte de cada ente federado, né, e aí levando em consideração os municípios, o papel da União Federal na realização do direito à educação, levando em conta que um princípio básico nosso é a ideia da equidade, né? Para a gente não faz sentido do ponto de vista, seja jurídico, político, dos objetivos que se pensa para o país, uma diferença como nós vivenciamos hoje em termos de financiamento educacional no país, né, que foi reduzida com o Fundeb, mas que persiste fortemente, né? E são esses 2 princípios, né, o fortalecimento da institucionalidade democrática e a luta por mais recursos para a educação, que leva a campanha nacional pelo direito à educação a apostar em processos como a Conferência Nacional de Educação, né, que para a campanha foi um momento primordial para a constituição de acordos na sociedade brasileira em torno
dos objetivos e das políticas educacionais e na constituição das bases do que nós entendemos ser a reforma necessária para a educação brasileira. Por isso que a campanha tem dedicado aí a sua avaliação do Plano Nacional de Educação com enfoque, com um olhar específico sobre o que nós conseguimos avançar em termos de Conferência Nacional de Educação. Para um princípio que foi agora assimilado pela campanha e tem sido difundido é que nós precisamos respeitar no máximo evidentemente, do que cabe a um Plano Nacional de Educação fazer, mas os princípios e diretrizes que foram aprovados na Conferência Nacional de Educação, realizados em 2010, mesmo aqueles princípios em que nós vemos que, inclusive, não há na rede da campanha um acordo total, né? Mas nós defendemos o princípio de que a CONAE é o marco fundador para o Plano Nacional de Educação. E, nesse sentido, a partir da divulgação do plano no final de 2010, a campanha vem desenvolvendo um conjunto de atividades avaliativas, de atividades públicas. Inclusive, tive a oportunidade, nos últimos dias, de participar de 2 eventos muito grandes, organizados por comitês estaduais da campanha. A campanha tem 19 comitês estaduais formalizados hoje. Na sexta-feira, inclusive, participei de um evento com 2.500 pessoas no comitê de Sergipe, organizado pelo sindicato, pelo Sintese, e que, então, o que eu vou trazer aqui para vocês, em termos muito gerais, porque o tempo não permitiria um aprofundamento maior em torno das propostas que a campanha tem feito em termos de emendas ao projeto de lei do PNE, é esse balanço geral que tem sido feito na rede, sobre o balanço geral avaliativo sobre a proposta de Plano Nacional de Educação encaminhada pelo governo federal para apreciação do Congresso. Então, na verdade, não é uma fala minha, é uma fala feita em nome dessa articulação. Então, eu não vou me deter muito nos aspectos positivos do PNE, eles são muitos, apesar de que, em seguida, eu vou também pontuar alguns aspectos que nós entendemos que precisam ser aprimorados, mas queria destacar 3 pontos que são importantes. O primeiro ponto é que nós entendemos que, com esse processo da CONAE e do PNE, nós ensaiamos no país, talvez de uma forma inicial, incipiente, mas importante, o que se poderia pensar naquela reivindicação da campanha no sentido de uma institucionalidade participativa. Na educação, nós não temos e não tínhamos, principalmente, um regime de discussão a partir de um sistema pensado de avaliação de políticas públicas com uma certa vinculação dos entes federativos para a participação nesses momentos, e que, com a CONAE e o Plano Nacional de Educação, você começa a instituir isso no país, o que nós entendemos que é um passo fundamental para se pensar na instituição do chamado Sistema Nacional Articulado de Educação, ou Sistema Nacional de Educação, que era o objetivo da CONAE. Então, a CONAE levou ao PNE, o Plano Nacional de Educação prevê, mas já foi instituído, inclusive, com a participação, com assento da campanha, o Fórum Nacional de Educação, que é fruto de uma emenda que foi feita pela rede, apoiada pela rede, no processo da Conferência Nacional de Educação, que é um fórum que reúne diferentes segmentos estatais, governamentais e não governamentais, para basicamente cuidar da implementação das deliberações tomadas coletivamente na CONAE, a discussão do Plano Nacional de Educação e a realização das futuras conferências nacionais de educação. Então, nós entendemos que o fórum, hoje, apesar da sua... praticamente ele está sendo instalado agora, nos dias de ontem e hoje, ele é um espaço fundamental nesse sentido, que é um espaço de coalizão Estado e sociedade civil para se pensar as políticas educacionais numa perspectiva de Estado e não somente na perspectiva de governo federal, estadual ou municipal. E esse fórum vai levar à realização de novas CONAEs, que inclusive estão previstas aí no artigo 6º
da parte dispositiva do projeto de lei, leva às avaliações, né, a campanha, inclusive, tem algumas emendas que vai propor ao PL, no sentido de fortalecer o Fórum Nacional de Educação como espaço de avaliação permanente da implementação do Plano Nacional de Educação. Nós identificamos que uma das grandes debilidades do plano anterior, inclusive, foi justamente a ausência de uma sistemática de avaliação quanto à sua implementação, além de um conjunto de outras questões, como muitos de vocês lembram mesmo, a questão que levou, inclusive, à criação, a primeira grande bandeira de atuação nossa, que foi a luta pela derrubada dos vetos ao Plano Nacional de Educação de 2001 e 2010. Então, esse sistema ele é ensaiado agora e precisa ser apoiado fortemente pelas organizações da campanha, no sentido de que esse espaço se constitua como espaço por excelência de discussão e avaliação da implementação do PNE. Um grande avanço no sentido do financiamento educacional, isso, inclusive, foi constitucionalizado na Emenda Constitucional 59, é a ideia de se estabelecer uma meta de dispêndio educacional em relação ao PIB. Não é pouco relevante, apesar de toda a crítica que, inclusive, nós fizemos durante a década dos anos 2000 ao veto aposto à previsão de gasto educacional em relação ao PIB em 2001, mas que hoje se retome, enquanto uma ideia de política de Estado, na Constituição e no PNE, é uma meta de gasto educacional em relação ao PIB. Depois eu vou poder falar um pouco sobre isso. Nós avaliamos que a meta ela é insuficiente do ponto de vista dos desafios educacionais que nós temos colocados, levando em conta a implementação do custo aluno-qualidade e pensando mesmo as metas que estão previstas no PNE, como a valorização efetiva do magistério, mas essa é uma conquista relevante que não é uma conquista, que é uma conquista que precisa ser atribuída à sociedade brasileira. E também algumas metas, que aí eu não vou entrar no detalhamento, mas que nós entendemos que são bastante ousadas e importantes, sobretudo no campo da educação integral, a ampliação da jornada escolar, a ampliação do acesso ao ensino profissionalizante e ao ensino superior, são metas importantes que estão previstas no Plano Nacional de Educação e que procuram responder o que se tem denominado a nossa dívida mais do que secular, centenária, com essas agendas. A campanha também, volto a dizer, essa é uma avaliação que tem se construído ainda nesse momento, inclusive é possível que outros pontos pudessem ser levantados, mas a campanha tem levantado 4 ausências nesse processo do PNE, e que não necessariamente são ausências específicas do projeto de lei de PNE, mas que tem a ver com a própria institucionalidade do Sistema Nacional de Educação. A primeira ausência sentida pela campanha é de um diagnóstico público, da publicação do diagnóstico que levou ao estabelecimento das metas que estão contidas no projeto de lei. Nós sabemos, inclusive, por participação na comissão organizadora da CONAI, e atualmente no Fórum, que foi feito um diagnóstico pelo Ministério da Educação, e que nós entendemos que esse diagnóstico precisa ser trazido a público. Por exemplo, por que o Ministério da Educação, nós sabemos, com base em que avaliação se estabelece a meta de 7% do PIB. Assim, sabemos que há essa avaliação, mas é necessário que isso seja trazido a público, ao diálogo público, ao debate público, que inclusive vai ser feito no Congresso Nacional, porque a campanha, inclusive, está desenvolvendo estudos no sentido de também fundamentar o valor que tem, de chegar a um valor, nessa perspectiva fundamentada de gasto educacional em relação ao PIB. A segunda ausência que nós estamos tentando suprir através de propostas de emenda é um maior detalhamento em termos de metas intermediárias. Enquanto o plano decenal, que precisa ser implementado nos sistemas de ensino, a partir, inclusive, de discussões que nós sabemos anuais e cotidianas em termos de execução orçamentária, de plano plurianual, de lei orçamentária anual,
é importante que haja um detalhamento quanto às metas intermediárias, né? Isso possibilita tanto o planejamento dos entes federados para a realização, como possibilita um acompanhamento mais efetivo por parte, né, da sociedade civil e dos atores responsáveis por essa fiscalização. Uma grande ausência, né, também no PNE, e aí tem, de fato, uma limitação na própria sistemática institucional, que é justamente essa ausência de um Sistema Nacional de Educação, é justamente a indicação das responsabilidades, né? O PNE, ele traz responsabilidades que seriam responsabilidades compartilhadas pelos entes federados, mas não fica claro, né, da leitura do texto, de quais são as responsabilidades específicas de cada ente federado. Isso passa, volto a dizer, por uma regulamentação efetiva do Sistema Nacional de Educação e por uma regulamentação do regime de colaboração que está previsto no artigo 211 da Constituição, mas nós entendemos que o plano poderia, sim, avançar na especificação de responsabilidades, tanto federativas quanto para os demais atores responsáveis por sua implementação, né? E também, aqui, mais do que uma ausência, é uma das questões que nós temos levantado como emendas, né, é a necessidade também de detalhar o máximo possível as ações de equalização no plano, né? É muito difícil se pensar a política educacional no país a partir de metas nacionais, né? Na verdade, as metas nacionais, elas funcionam como indicador geral, mas elas também elas acabam não expressando a complexidade da diversidade regional, da diversidade em função da renda, da diversidade em função da identidade étnico-racial, por exemplo, né? E aí nós temos defendido a necessidade de se estabelecer também metas que, além de prever uma melhoria dos indicadores em termos gerais, essas metas, elas também prevejam a diminuição das desigualdades na realização de cada uma, né? Por exemplo, no caso da educação infantil, hoje a diferença de oportunidades de acesso na etapa creche, ela chega a mais de 30% entre o quinto mais rico e o quinto mais pobre da população, né? Chegar a 50% do atendimento em 2020, 2021, não necessariamente, é claro que implica, mas não necessariamente vai levar a uma diminuição ou a uma maior equalização das oportunidades educacionais em função da renda. Então, nós temos defendido, tem um conjunto de emendas que eu não vou poder detalhar, mas nesse sentido. Esse é o princípio. Então, eu queria destacar, basicamente, com vocês, 2 pontos, né? O primeiro deles é justamente o que nós temos discutido nessa ausência de um Sistema Nacional de Educação e a regulamentação do regime de colaboração e os impactos disso para o plano nacional, né? Inclusive, a campanha tem proposto aí uma emenda no sentido de que seja encaminhada ao Congresso Nacional, né? Nós sabemos que está em discussão também no Ministério da Educação, que seja encaminhada ao Congresso Nacional uma proposta de regulamentação do chamado regime de colaboração, né? Que, inclusive, a gente possa detalhar aquelas responsabilidades federativas na realização do direito à educação. Essa ausência de uma maior delimitação de responsabilidades leva o plano a lidar com 2 tensões que já existiam no plano anterior, né, e que se manifestam no texto do atual plano. A primeira grande tensão é se, de fato, se o plano, ele, na verdade, é um plano nacional de educação, né, ou se ele é um plano de governo. Se ele é um plano, desculpa, eu parti para o segundo, é o primeiro, estou no primeiro. Se ele é um plano de Estado ou um plano de governo, né? Nós entendemos que o Plano Nacional de Educação deve ser constituído como um plano de Estado, né? Isso significa que ele tem como base um acordo constituído na ideia ampliada, inclusive, de Estado, que envolve as deliberações da CONAE, né, com a participação da sociedade civil e dos atores implicados, né? Agora, o que a gente vê é que, muitas vezes, em muitas passagens do projeto de lei, né, o plano se apresenta como um plano de governo, né? Sabemos que essa é uma limitação
da ausência de um sistema nacional e da regulamentação do regime de colaboração. Mas esse é um desafio que fica evidenciado no PNE. Em muitos dos pontos, inclusive nas discussões, o professor João Monlevade tem levantado uma proposta que ele resgata do Anísio Teixeira, que a ideia é que nós deveríamos ter um plano nacional de educação, enquanto um plano de Estado, e, a partir disso, se regulamentar o plano nacional em um plano federal de educação, planos estaduais de educação e planos municipais de educação. Então, em muitas passagens, o PNE atual, a proposta de PNE, ela traz estratégias que são estratégias restritas à esfera do governo federal. E aí vai ser uma tarefa fundamental nossa, sobretudo, e aí coloco para vocês, enquanto um DIME, pensar, para a realização daquelas metas, qual é a responsabilidade dos municípios, uma vez que o Plano Nacional ele traz, sobretudo, responsabilidades do governo federal. E a segunda grande tensão é se ele, de fato, se constitui como um plano nacional e um plano federal. É isso que eu acabei de falar, na verdade, podemos avançar. Uma outra grande tensão presente no plano, e essa é uma questão que a campanha tem trazido, é a questão do dispêndio educacional. E aí, quando falamos em dispêndio educacional em relação ao PIB, a grande pergunta que se coloca é essa, quem paga a conta? Quem paga a conta da ampliação do dispêndio educacional em relação ao PIB? E aqui eu estou falando de gasto direto, e estou falando de gasto estatal. Então, levando em conta isso, quem paga a conta? Essa evolução do gasto educacional em relação ao PIB, ela nos ajuda a visualizar a situação atual. De 2009, nós chegamos a 5% do PIB, sendo que, basicamente, você tem aí uma participação de estados e municípios que contribui com cerca de 2% do PIB, e a União contribui com menos de 1%, apesar de nós visualizarmos aí um crescimento significativo a partir de 2005, sobretudo, e aí quando cruzamos as informações, esse crescimento ele pode ser atribuído a uma conquista nossa também, da sociedade, na regulamentação do Fundeb, que foi lá a previsão de complementação por parte da União de 10% do montante arrecadado pelo fundo. Isso levou a uma complementação muito maior da União que provocou esse crescimento. Mas nós temos defendido hoje que essa ampliação do gasto educacional passa por um esforço, sim, um esforço de gasto maior por parte dos estados e municípios, sobretudo levando em conta que nós sabemos que muitos municípios, e aqui não sei que não é novidade para vocês, sequer cumpre lá os 25% do 212 ainda hoje, Então, passa, sim, por um esforço desses entes federados, mas passa, sobretudo, por uma ampliação do gasto da União, pensado numa perspectiva de equalização de oportunidades. Essa é uma outra, eu não vou ter tempo de passar, mas é só para mostrar que, basicamente, essa elevação ela se deve à educação básica, sobretudo a partir de 2005, cortou ali embaixo, com o Fundeb. Então, volta aqui. Então, o que eu queria trazer para vocês, para finalizar, é que justamente por essa avaliação, de que a implementação do Plano Nacional de Educação passa necessariamente, voltamos ao início da conversa, por uma ampliação efetiva do dispêndio educacional, que a campanha tem centrado seus esforços e tem priorizado a atuação agora no Congresso Nacional, acompanhando a tramitação do projeto de lei, na questão do financiamento. E, basicamente, nós temos duas perspectivas de intervenção. A campanha defende uma ampliação do dispêndio educacional em relação ao PIB para além dos 7%. Nós defendemos a resolução da Conferência Nacional de Educação, que prevê uma ampliação de até 10% do PIB. Lembrando que nós temos, por exemplo, um estudo, e aí estamos agora atualizando um estudo de 2003, realizado pelo INEP, pelo Jorge Abrão de Castro, coordenado pelo professor Zé Marcelino Rezende, que já apontava, à época, que para a implementação do PNE 2001-2010, se precisava atingir 8,1%
do PIB, né? Pensando que muitas das metas previstas em 2001 não foram cumpridas, pensando que o PNE, a proposta de PNE encaminhada pelo governo ao Congresso, ela é, inclusive, mais ousada em alguns aspectos do que a proposta de PNE de 2001, né? Nós entendemos que esse gasto educacional em relação ao PIB precisa ser colocado em torno de 10%. Né? Agora, isso, pessoal, temos que deixar claro também que esse indicador de gasto educacional em relação ao PIB é somente isso, né? Ele é um indicador. Né? Ele é um indicador. Não é através da meta de gasto educacional em relação ao PIB que se vai assegurar mais recursos para a educação. Né? Então, nós temos atuado no sentido, sobretudo levando em conta a nossa tradição histórica, né, de institucionalidade na educação, que mostra que quando nós temos uma vinculação forte de recursos, nós ampliamos o gasto educacional. E quando se perde essa vinculação, como foi o caso da DRU, né, como foi o caso, inclusive, de épocas passadas em que se extinguiu a vinculação constitucional de impostos, os gastos em educação caem, né, acabam diminuindo. Levando em conta isso, nós temos entendido que, para se alcançar, inclusive a meta de 7% do PIB, nós precisamos de um conjunto de reformas institucionais no campo do financiamento. Né? Essas reformas passam pela ampliação dos recursos disponíveis vinculados para a educação e passa pela mudança do referencial de financiamento. Né? A ampliação dos recursos vinculados pelas propostas aprovadas na CONAI e apoiadas pela rede leva em conta a ampliação das vinculações constitucionais de impostos para o ensino, no âmbito dos estados, do município e do governo federal. No caso dos municípios e estados, para 30%, e no caso da União, entre 22% e 25%, né? Levando em conta que, inclusive, muitos municípios já prevêem esse patamar de 30%, né? Passa, sobretudo, pela mobilização de novas fontes de receita vinculada para a educação. E aí estamos acompanhando, nesse momento, essa discussão, né, da regulamentação do Fundo Social do Pré-Sal, para onde irão esses recursos, né, vinculados. Então, defendemos, junto com um conjunto mais amplo de organizações, a subvinculação de 50% da receita do pré-sal para a educação, né, sendo 80% na educação básica e 20% na educação superior. E também para uma revisão, esse é um tema bastante difícil, nós sabemos, mas nós estamos enfrentando, pela revisão dos critérios de distribuição dos royalties da exploração mineral, né, que é um dos fatores de distorção no chamado federalismo fiscal brasileiro, com impactos fortíssimos na educação. E a mudança de referencial de financiamento, com isso concluo, passa pela implementação efetiva, e aí nós avaliamos que a proposta de PNE ficou muito aquém, inclusive do que nós já conseguimos conquistar em termos de institucionalidade no Conselho Nacional de Educação, né? Passa pela regulamentação do custo aluno-qualidade. Né? Nós entendemos que o custo aluno-qualidade é uma ideia de algum tempo, já formulada por alguns estudiosos do financiamento da educação, que foi incorporada pela rede há algum tempo também. O custo aluno-qualidade ele muda a lógica do financiamento da educação. Né? Se até o momento nós trabalhamos com a lógica de que os recursos vinculados, de que nós temos aquela receita vinculada e fazemos o que é possível, o que cabe naquele cobertor, né? O custo aluno-qualidade ele inverte essa lógica. Né? Se passa a avaliar quais são os insumos necessários para uma educação de qualidade em todo o país, né, de forma equânime, e com isso se calcula qual é o recurso necessário para se atingir essa meta de custo aluno-qualidade, e com base nisso se chega ao perfil, ao programa de financiamento. Então, nós defendemos um conjunto de emendas no sentido de fortalecer o custo aluno-qualidade no PNE, entendendo que, com o parecer aprovado no Conselho Nacional de Educação e com
a própria política de fundos em vigor hoje, nós já temos todo o arsenal, ou praticamente temos um arsenal à disposição para a implementação do custo aluno-qualidade no país, e que, mais do que estabelecer o custo aluno, nós precisamos, como desafio, implementar o custo aluno-qualidade ao longo do próximo Plano Nacional de Educação. É isso que eu tinha a dizer, meu tempo acabou. Queria agradecer, deixar aberto o convite da Campanha Nacional pelo Direito à Educação para que todos, enquanto Undime, enquanto militantes sociais da área educacional, participem dessa discussão do PNE, que a campanha tem procurado justamente, para além de mobilizar a sua rede, pluralizar esse debate, envolver a maior quantidade possível de pessoas, de atores, de entidades de classe, empresariais, nessa discussão, que é, evidentemente, aí puxando a brasa para a gente, é a discussão mais importante que temos, se não nos próximos 4 anos, mas pelo menos nesse ano, no Congresso Nacional, em termos de políticas públicas nacionais. É isso, obrigado. Tem que baixar um pouquinho aqui. O Salomão é mais alto que eu. Bom, boa tarde a todos. Uma missão difícil depois do almoço, mantê-las. Na verdade, a gente tem aqui uma grande maioria de mulheres, mas mantê-las e mantê-los todos aí ativos, atentos. Acho que a ideia é a gente debater depois. A apresentação do Salomão é muito interessante, porque eu acho que, de certa forma, ela é complementar à apresentação que eu trouxe para vocês. E antes de chegar na apresentação, queria agradecer o convite da Fundação Leme e da Undime e explicar rapidamente para vocês o Todos pela Educação é um movimento que foi criado, na verdade foi lançado em 2006, a gente já vinha gestando há algum tempo, que é um movimento que reúne, além da Undime, outras instituições mais diretamente ligadas à educação, como o CONSED, o próprio Ministério da Educação tem representação, organizações da iniciativa privada, organizações sociais, quase que a grande maioria que a gente tem hoje que trabalha com educação, iniciativa privada, mas também pessoas físicas, E é uma organização, é um movimento que está sempre aberto para adesão de novos integrantes. Então, também fica aí o convite para todo mundo entrar no nosso site. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer para vocês que a gente tem no nosso site, que é www.todospelaeducação.org.br, todos os dados atualizados por município e por escola. Então, quem às vezes tem alguma dificuldade de encontrar dados relativos à educação das suas próprias redes, a gente tem ali sempre os dados mais novos no nosso site. Acho que é um serviço interessante da gente divulgar para vocês. Bom, falando do nosso tema aqui, PNE, eu vou dar um passinho um pouquinho para trás, porque eu acho que para a gente entender PNE hoje, em 2011, é importante a gente entender de onde que vem a ideia de ter um Plano Nacional de Educação, para a gente poder entender a situação atual. O Plano Nacional de Educação, ele tem aqui como origem um conceito que é muito importante a gente entender para chegar na educação como direito, que é a educação como direito fundamental. Essa é uma ideia que pode parecer um pouco óbvia para nós hoje, mas ela é uma conquista recente, é uma noção muito recente que a gente tem e que tem como origem as sociedades politicamente organizadas que querem viabilizar esse clima de respeito e dignidade humana. Essa ideia de direito fundamental está intimamente ligado a essa formação da sociedade. Aí a gente tem, no século XX, mas na segunda metade do século XX, a gente tem diversos documentos internacionais, que não cabe aqui a gente citá-los todos individualmente, mas a gente tem diversos documentos internacionais que começam a compor uma certa noção integral de que a educação é um direito e que, principalmente, a educação é um fator essencial no desenvolvimento do indivíduo e da coletividade social. Esses documentos também clamam pela universalização, pela aprendizagem e pela equidade. Esses 3 elementos são importantes, eu coloquei aqui, porque depois eu vou precisar deles mais para frente, quando a gente for discutir o Plano Nacional de Educação.
e que deve ser um esforço coletivo para o oferecimento de um ensino compatível com as exigências do século XXI, e aí os documentos mais recentes. Com base nisso tudo e inspirada, e aí num ambiente político próprio que a gente estava vivendo no início dos anos 80, veio a Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã. A Constituição Federal de 88, ela cristaliza e concretiza a educação como um direito fundamental. Ela eleva a educação à categoria de direito fundamental, colocando a educação entre os direitos de caráter social. É o título 2, né, que é o Direitos e Garantias Fundamentais, e aí vem a ideia fundamental por trás disso. Educação não é caridade, educação é direito. E, mais importante, é um direito subjetivo. Isso significa que os alunos, os pais, os interessados, eles têm o direito de reclamar pelo direito, eles têm o direito de exigir esse direito. Eu acho que isso ainda é alguma coisa que a gente ainda precisa evoluir bastante na sociedade brasileira. A gente avançou bastante nos últimos anos, mas essa ideia de educação, não como caridade, mas como direito, é algo que a gente ainda precisa entrar um pouquinho mais nas famílias. Ainda é um pouco um favor. Não é favor, é um direito assegurado pela Constituição Federal, e é um direito subjetivo. Bom, se educação é um direito fundamental, vamos fazer aqui uma analogia com o direito humano, né, com os direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm 3 grandes princípios, e esses princípios eles também precisam estar na nossa cabeça quando a gente fala de Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei. Sendo lei, ela tem que respeitar todo esse arcabouço aqui que a gente está conversando, e sendo direito humano, ele tem que respeitar o princípio da equidade e da não discriminação. O Brasil, como vocês devem saber, é o país que apresenta uma das maiores desigualdades educacionais do mundo. Não é à toa que o Brasil também é um dos países mais desiguais socioeconomicamente. A educação, ela gera desigualdade, e a desigualdade acaba criando um ciclo vicioso de que, isso também é muito conhecido por vocês, que quem não está na escola, quem tem uma educação de pior qualidade, em geral, quando a gente vai ver, infelizmente, são as famílias mais excluídas, mais pobres, mais rurais, com maior dificuldade socioeconômica. Então, essa condição desfavorável acaba gerando uma educação também desfavorável, que cria um ciclo vicioso que a gente tem que reverter para criar um ciclo virtuoso, em que a educação de qualidade faz com que você dê oportunidades iguais para todas as famílias, para que elas superem as condições de pobreza e de exclusão, que depois vão fazer com que elas tenham um ambiente mais favorável à aprendizagem, a ter educação de qualidade e tudo mais. Então, o princípio da equidade, ele é fundamental quando a gente fala em legislação educacional ou quando a gente fala em direito à educação de qualidade. O outro princípio norteador é o da participação democrática, e a fala do Salomão já me ajuda nisso. Eu acho que o Plano Nacional de Educação, ele é fruto de um processo democrático. Lógico que o processo não se encerra aí. A gente agora tem toda a tramitação do PNE no Congresso, que também demanda participação democrática, e, enfim, é um princípio que precisa ser o tempo inteiro perseguido. E o terceiro, que eu também quero destacar, porque às vezes a gente lembra muito dos 2 primeiros, mas a gente acaba se esquecendo do terceiro, que é o seguinte: se é um direito, o accountability, que é um nomezinho em inglês que ainda carece de uma boa tradução para o português, mas que significa o seguinte: eu preciso, como detentor do direito, saber se o meu direito está sendo atendido. Se é um direito fundamental e é um direito subjetivo que eu tenho o direito de exigir, eu tenho o direito de saber se ele está sendo efetivado, se ele está sendo entregue. E aqui eu queria introduzir uma palavra que ainda não entrou no nosso debate, que é a palavra aluno. Tudo existe para o aluno estar na escola, aprender, passar de ano e concluir as séries na idade correta. Tudo que a gente discute, quando a gente discute PNE, quando a gente discute financiamento, quando a gente discute todos os grandes debates educacionais, que são sempre muito gostosos, a gente não pode perder de vista que tudo isso acontece porque o detentor do direito é o aluno. O aluno deve estar sempre no centro das discussões, sempre no centro do debate.
Por isso que o accountability deve sempre estar presente, porque a gente tem que, o tempo inteiro, verificar se o direito do aluno está sendo atendido. Então, se políticas educacionais estão subordinadas à efetivação de direitos, devem estar ligadas a parâmetros que devem ser seguidos como obrigações legais. Então, isso também são os 3 princípios que eu queria que a gente tivesse na cabeça quando a gente for agora falar de PNE. Bom, aqui eu, na verdade, eu peguei emprestado uma tela de uma amiga que fez uma apresentação, e eu gostei muito disso, porque quando a gente fala em educação de qualidade, sempre fica muito etéreo, e, lógico, qual que é a concepção de educação de qualidade para todos pela educação? Para quem conhece as 5 metas, deve ter um pouco de intimidade em relação a isso, mas toda criança na escola, alfabetizada até os 8 anos, aprendendo o que é certo para cada ano, concluindo as etapas na idade correta, e, para isso, a gente tem que ter investimento e boa gestão. Resumindo, é isso. Agora, eu queria lembrar que informação não é conhecimento, memória não é inteligência e tecnologia não é pedagogia. A gente tem que fugir um pouco dessas discussões, desses falsos dilemas e de falsas discussões em que, na verdade, são armadilhas. O que a gente tem que fazer é com que todos os alunos realmente consolidem as habilidades, tenham os conhecimentos que eles têm direito. Então, essa palavra direito o tempo inteiro vai aparecer aqui na minha fala. Bom, antes de entrar também no PNE, acho que é importante, então, primeiro, a gente ter entendido o que é o Plano Nacional de Educação, como que ele surge, eu vou retomar um pouquinho isso mais adiante. Agora, se é um direito, como que está a entrega desse direito hoje aos alunos? De novo, o meu interesse é nos alunos. A gente tem 2.600.000 crianças e jovens fora da escola. Isso é mais do que toda a população do Uruguai. A gente esquece desses alunos. Tem um discurso que antes eu ficava chateada, agora eu fico irritada, que é que a gente praticamente universalizou a educação. Isso não aconteceu. A gente ainda tem, principalmente nas 2 pontas, na educação infantil e no ensino médio, a gente tem muita criança e jovem fora da escola, e, no total, a gente tem esse número estrondoso, que, na verdade, revela uma grande crise. A gente tem 2.600.000 crianças e jovens fora da escola. Mas vamos lá, vamos pegar quem está na escola. Dos que estão na escola, 87% conclui a 4ª série. 65% a 8ª série. 42% o ensino médio. Agora, vamos pegar dos que concluíram o ensino médio. Então, vamos considerar que esses aqui são 100%. 29% concluiu o ensino médio tendo aprendido o mínimo que tinha que ter aprendido em língua portuguesa. E 11% em matemática. Por isso que eu coloquei aquela lupa. Por isso que a gente não pode perder, nunca, a ideia de que o detentor do direito é o aluno. Tudo isso é para que esse sistema funcione melhor. Funcione para que a gente não tenha cadeirinhas desaparecendo, para que todos aqueles que entraram na 1ª série concluam o ensino médio tendo, pelo menos, o mínimo do conhecimento que eles têm direito em língua portuguesa e matemática, que são as 2 que a gente avalia. Mas, na verdade, é em ciências, história, ciências sociais, enfim. A gente tem que ter mais claro esse direito. Então, quando a gente fala de PNE, a gente está falando em efetivar um direito do aluno em estar na escola, aprender e concluir as etapas na idade correta. Bom, qual que é o histórico do PNE para a gente também entender aqui um pouquinho? É interessante, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, e eu fiquei muito feliz em saber que tem uma origem. Lá atrás, acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar do manifesto dos pioneiros da educação nova, do Anísio Teixeira e tudo mais. E aí o que a gente vê é que esse manifesto, quer dizer, esses movimentos sociais, eles resultam. É muito importante ter o engajamento, a participação da sociedade civil, dos gestores, dos veículos de comunicação, das famílias, dos educadores, Esse aqui é um caso de um movimento dos educadores, resultou na inclusão do artigo 150 na Constituição Federal de 34.
que declarou ser obrigação da União fixar o Plano Nacional de Educação e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território do país. Aqui tem um Szinho a mais. Na Constituição Federal seguinte, aparece que há a competência da União de legislar sobre as diretrizes e bases da educação. Então, a gente tem aqui a primeira LDB de 61, que institui em 62 o primeiro PNE. Então, essa é a historinha do PNE. Uma iniciativa do MEC e aprovado pelo, então, Conselho Federal de Educação, que hoje é o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. Em 71, foi lançado o segundo PNE, depois de alguns anos. A Constituição Federal de 88 instituiu o PNE decenal. Então, agora sim, como plano decenal que atravessa mandatos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, que, de fato, concordo com Salomão, ele é apenas mencionado, ele não tem uma presença forte no PNE, e de definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias por meio de ações integradas das diferentes esferas administrativas. Então, é esse o objetivo do Plano Nacional de Educação. Eu ainda vou retomar isso um pouquinho também mais adiante, mas ele não é a solução de todos os problemas da educação, mas ele é para fixar metas e estratégias, ele é para dar um alinhamento e uma clareza do que a gente tem que fazer nos próximos 10 anos. Não é tudo que a gente precisa fazer para a educação, mas é aquilo que a gente tem que fazer de forma integrada para que a gente consiga avançar naqueles resultados que eu apresentei antes. Bom, o PNE anterior, ele foi aprovado por lei no dia 9 de janeiro de 2001. Eu coloquei isso pelo seguinte: a gente está vivendo um atraso enorme no PNE 2, que é o PNE atual. O PNE anterior, que tem milhões de defeitos, vou comentar 2 principais, mas ele tem uma vantagem em relação ao PNE 2, que é esse. Ele começou a sua vigência no dia 9 de janeiro do primeiro ano do plano. A gente está sem plano hoje vigente, porque esse plano terminou em dezembro do ano passado, e o PNE 2 vai começar a tramitar agora, estamos no final de março. Então, também é bom ter isso na cabeça. Entre outras coisas, eu destaquei 2 aqui, o PNE 2001 e 2010, que foi pouquíssimo cumprido, ele teve uma sintonia muito pequena com os planos estaduais, distrital e municipais. Então, esse é um ponto de atenção. Sem articulação do Plano Nacional com os planos municipais e estaduais, realmente não dá para a gente imaginar, no país federativo, em que a gente imagina que a gente tem um regime, que a gente deveria ter um regime de colaboração, mas que a gente vive um federalismo cooperativo, não vai ser cumprido. Então, tem que ter essa articulação entre o plano nacional, o plano municipal, os planos municipais e os planos estaduais. E a questão do veto, né? O veto presidencial que a gente teve foi um plano com cabeça, mas sem pernas, né? Um plano com um monte de metas, mas sem garantia de financiamento, realmente é um plano que tem cabeça, mas não tem perna. Em 2009, o CNE, cumprindo uma de suas atribuições, então, assim, é uma atribuição do Conselho Nacional de Educação, ele começou os estudos para subsidiar a elaboração do próximo PNE, o de 2011 e 2020, que é esse que agora está no Congresso. A gente teve os encontros municipais, estaduais e a CONAI, que a gente faz exatamente 1 ano que estava ocorrendo lá em Brasília. O tema central foi construindo o Sistema Nacional Articulado, o PNE, diretrizes e estratégias de ação. Uma conferência muito grande, que realmente gerou um documento, que foi o documento utilizado pelo Ministério da Educação para elaborar o projeto de lei, que agora está no Congresso e que é objeto de estudo e análise, que isso realmente é fundamental para a gente poder melhorar o texto. O PNE, o projeto de lei elaborado pelo MEC foi enviado em dezembro de 2010 ao Congresso. No dia 15, para o presidente Lula, no dia 22, foi entregue na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, foi no finalzinho
de 2010. Então, sobrou para a gente começar a pensar sobre o assunto em 2011. Como que a gente está hoje em relação a isso? O presidente Marco Maia anunciou a criação da comissão especial, que foi um caminho que a gente defendeu. A gente entende que a comissão especial é uma instância de tramitação muito mais legítima e ampla, muito mais de acordo com a dimensão de um Plano Nacional de Educação, e que também traz uma celeridade e um debate mais exposto, né, para a sociedade, inclusive. Então, foi recebido com muito entusiasmo por nós esse anúncio do Marco Maia. E agora a gente deve ter aí o anúncio também da presidência do Gastão Vieira, como presidente dessa comissão especial, e o relator, o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná. Bom, quais são os próximos passos? Os líderes partidários agora indicam os integrantes da CESP, da comissão especial. Alguns já indicaram, a gente tem mais ou menos um terço indicado, a gente está no meio do período das indicações. A gente ainda precisa oficializar a CESP, né? Ela foi anunciada, mas já tem presidente, relator, quer dizer, agora depende de um ato da casa para oficializar. E aí agora a gente parte para uma análise do Todos pela Educação em relação ao Plano Nacional de Educação. Eu trouxe aqui uma análise de pontos fortes e pontos fracos para a gente debater. Eu acho que todos eles têm muito a ver com a gestão municipal. É importante a gente ter bastante cuidado em relação a isso. Mas vamos lá. Pontos fortes. Poucas metas. O plano anterior tinha muita meta, não tinha nem como comunicar o plano. Era muito difícil comunicar o plano. Esse plano, ele tem 20 metas, e 20 metas numa organização e numa ordem que é fácil apresentar e entender. Então, você consegue comunicar para a sociedade, você consegue comunicar para os gestores, você consegue envolver muito mais agentes. Aí, voltando para aquele início da apresentação, se educação é uma tarefa de todos, é da sociedade também, é importante que o plano seja apropriado por essa sociedade. Para isso, é importante que ele seja simples, né? Que ele tenha poucas metas. Um outro ponto forte é a prioridade que ele deu para a educação básica, né? O plano claramente dá ênfase à educação básica, né? Das 20 metas, 15, se eu não me engano, são metas relativas à educação básica, e mesmo as metas de educação superior têm uma ponte com a educação básica também. ênfase nos professores. Aqui é aquele óbvio que de vez em quando volta, né? Ele vai, mas depois ele volta com força. O professor está mais do que provado que, se a gente quer melhorar a aprendizagem dos alunos, se a gente quer ter educação de qualidade para todos, precisamos ter professores de qualidade nas salas de aula, né? O impacto de um bom professor na vida do aluno pode fazer com que ele aprenda até 3 vezes mais do que um aluno da média. Então, é muito importante a gente ter essa ênfase, porque a gente tem que atrair para a carreira do magistério, para a carreira do professor, os melhores alunos egressos do ensino médio. A gente fez uma pesquisa que a gente está montando uma série de documentários para o canal Futura sobre alguns países exitosos no PISA. E uma coisa que fica muito clara é que todos eles dão grande ênfase aos professores. E neles, os 30% melhores alunos do ensino médio são aqueles que vão ser professores. Então, por quê? A carreira é estimulante, o piso salarial é maior. Então, isso tudo realmente é fundamental para a gente avançar rumo à melhoria da qualidade da educação. Então, essa ênfase é dada no plano também. Outro ponto forte é a ampliação do financiamento. A gente está em 5%, o plano fala em 7%, é um aumento de 40%. Destaque para a qualidade, destaque para a aprendizagem. A aprendizagem é um termo que aparece diversas vezes no plano, também é um outro ponto positivo importante. Aqui é algo que é fundamental, que é a definição das expectativas de aprendizagem. De novo, se educação é um direito, se a aprendizagem é um direito, que aprendizagem?
Se eu tenho direito a exigir o meu direito, qual é o direito que eu vou exigir? Então, saber o que cada aluno tem que aprender em cada série é fundamental nessa dimensão do direito, mas é fundamental também para a gente ter avaliações mais consequentes. A avaliação tem que voltar para a escola, tem que voltar para os gestores, de forma que alguma coisa mude. Hoje, a gente recebe apenas uma pontuação da rede, uma pontuação por escola, mas que faz pouco sentido pedagógico. O que está por trás daquela pontuação? O que de fato os alunos aprenderam ou deixaram de aprender? Para ter isso de forma integrada, inclusive com a formação de professores, a gente tem que ter uma clareza, a gente tem que ter a definição das expectativas de aprendizagem por série. Isso é algo extremamente positivo que aparece no plano e que tem como meta 2012. Então, se também o plano demorar muito para ser aprovado, também tem esse problema, porque a gente tem uma meta muito específica, que é, até final de 2012, fazer a definição das expectativas de aprendizagem, que detonam diversas ações subsequentes na formação, na definição das avaliações, enfim. Aperfeiçoamento das avaliações, incluindo a avaliação da alfabetização aos 8 anos, no final do terceiro ano. E a Lei de Responsabilidade Educacional, que é mencionada, mas que aí é uma bandeira que também a gente vem levantando, mas que a gente efetivamente vai estar no processo de construir um texto alternativo, que existem 6 projetos de lei tramitando na Casa, inclusive um agora mais recente, que o próprio Executivo enviou ao Congresso, que é meramente uma alteração pequena na Lei de Ação Civil Pública, que não responde à demanda que uma lei de responsabilidade educacional suscita. Então, uma lei de responsabilidade educacional deveria ser muito mais ambiciosa. Pontos fracos. Ensino médio, um ensino médio que a gente vive aí uma crise no ensino médio. A gente tem poucas respostas no plano, é um plano que não dá muita luz ao ensino médio. E a gente precisa ter um projeto forte de ensino médio para, inclusive, saber qual que é a articulação do ensino médio com o ensino profissionalizante. O ensino médio vive hoje uma crise de identidade que precisa ser resolvida de uma vez por todas. E aí, como que a gente pode falar em articulação com o ensino profissionalizante se a gente vive essa crise de identidade do ensino médio? Articulação, currículo, formação e avaliação, isso também é uma outra grande lacuna. Formação inicial, continuada e pós-graduação dos professores, especialmente no aspecto em que essa formação tem que ter como foco a sala de aula e as necessidades da educação básica, e aí introduzir de novo as necessidades dos alunos, quais são as necessidades de aprendizagem dos alunos. Essa formação precisa responder a essas necessidades. Se a gente chega ao final do ensino médio com apenas 11% dos jovens que concluíram o ensino médio, que já são vencedores, com ensino mínimo de matemática, essa formação inicial, continuada e a pós-graduação tem que dar uma resposta a esse resultado. Indefinição dos papéis dos entes federados na efetivação das estratégias propostas, e aí eu concordo com o Salomão, realmente o plano ele é um pouco solto em relação a isso. E o regime de colaboração é apenas insinuado, ele não está aprofundado no plano. Lógico que a gente precisaria ter a normatização do regime, mas ele poderia ter sido mais ambicioso também nesse ponto, de apresentar um pouquinho mais de proposta em relação ao regime de colaboração. Bom, eu tenho 2 minutos para finalizar, então eu vou fazer o seguinte. Foram apresentadas diversas emendas, eu vou comentar algumas emendas, mas o principal que eu quero adiantar a vocês é que o Todos pela Educação não vai apresentar emendas. Já existe muitas iniciativas de proposta de emendas de instituições, mas também dentro do Congresso, tanto da base quanto da oposição. O nosso papel vai ser muito mais o de subsidiar
essas emendas, a proposição de emendas e a análise das emendas já propostas, que é algo que a gente já fez, já entregou para o Ministério da Educação a análise técnica de viabilidade jurídica, financeira e institucional das emendas já apresentadas, e é o que a gente vai continuar fazendo durante toda a tramitação do plano. Mas eu queria destacar algumas emendas que já foram propostas e fazer aqui, aproveitar para poder fazer aqui um debate sobre o que já foi apresentado. Bom, em relação aos 10% do PIB, aqui eu queria trazer uma reflexão que talvez seja nova, que é a necessidade da gente avaliar primeiro o que realmente a gente precisa para a educação básica, em porcentagem do PIB. O que a gente tem é que fazer esse levantamento da real necessidade de recursos para a execução do plano e a real capacidade de esforço dos entes federados, né? Essa análise precisa ser feita ainda, né? Fico feliz que o Salomão disse que eles também estão no esforço de realizar esse estudo. Ele é fundamental, porque por que é 7, por que é 10, por que não pode ser 15? Então, isso tudo precisa ser ainda consolidado no país. O 7%, ele significa 40% a mais do que a gente tem hoje. O que a gente pode dizer é o seguinte, que ele até 2016, ele é um incremento de 0,5% por ano, que é algo que Casa Civil, Planejamento, Fazenda já sinalizaram, olha, isso aqui é possível, é execuível, e a gente não precisa aumentar a carga tributária. Eu vou introduzir essa questão da carga tributária, porque a gente pode falar de várias alíquotas. Agora, alguém vai pagar essa conta, né? O Salomão também falou isso. Quem vai pagar essa conta para chegar nos 10%? Se a conta vai ser paga pelo contribuinte, eu só queria lembrar que quanto mais pobre, maior é a carga tributária. Então, sempre que a gente falar em elevação do percentual do PIB, a gente não pode deixar de ter em mente que quem vai pagar, provavelmente, essa conta são as famílias mais pobres. Então, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos pagam, vou arredondar, tá? 50% da sua renda em tributos, enquanto que as pessoas que ganham acima de 30 salários mínimos pagam 26%, metade. Só para a gente não deixar de ter isso em conta. Essas pessoas têm até 5 anos de estudo, enquanto as que ganham acima de 30 salários mínimos têm acima de 10 anos de estudo. Então, a gente não pode perder esse pé na hora de discutir a questão do financiamento. Uma outra emenda que eu queria também comentar é a supressão do Instrumento Nacional de Avaliação da Alfabetização. Então, de novo, é importante que a gente tenha o direito à verificação do direito. A alfabetização até os 8 anos de idade é um direito. É um direito da criança estar plenamente alfabetizada. Todo mundo sabe aqui, acho que deve ter vários educadores, que se uma criança não é alfabetizada até os 8 anos de idade, e aqui a gente está falando assim, em muitos países isso acontece com 7, com 6 anos, mas a gente está colocando como meta 8 anos, o aprendizado futuro fica irremediavelmente comprometido. Então, é fundamental que a gente garanta essa alfabetização. Se é direito, é um direito também que precisa ser exigido. Para exigir, tem que ser verificado. Então, a avaliação, e aqui eu queria colocar o Todos pela Educação com o INEP, em parceria com o INEP, está agora, nesse instante, aplicando um instrumento teste, né? A gente está testando um instrumento para que a gente consiga fazer com que o SAEB também vá para o final do 3º ano, além do final do 5º ano e no final do 9º ano. É importante que a gente avalie a alfabetização aos 8 anos. Aqui eu queria só destacar algo que eu também já tinha falado. Eu acho que toda a qualificação do professor tem que estar atrelada às reais necessidades da educação básica. Então, precisa ficar mais claros quais são os limites e as contrapartidas. A remuneração dos profissionais do magistério, a gente tem que verificar a viabilidade, o verbo aproximar, trocar, como que está no PNE, aproximar o rendimento médio dos profissionais de educação, os professores, àqueles profissionais com o mesmo nível de instrução, né, com a mesma escolaridade.
É lógico que a gente quer exatamente igualar, só que é preciso ter um estudo de impacto primeiro, antes da gente fazer essa troca, né? Se a gente quer realmente levar o Plano Nacional de Educação a sério, a gente quer que ele seja cumprido. Para ser cumprido, a gente tem que ter a viabilidade de cada palavrinha que aparece no texto. Agora, se for possível, seria fundamental para a gente poder atrair aquilo que eu estava falando antes, né? Os melhores egressos do ensino médio. Aqui a gente precisaria, ao invés de suprimir a prova nacional para o provimento dos cargos de diretores, aperfeiçoar esse instrumento. É algo novo, é algo que a gente ainda precisa amadurecer tremendamente no país, mas a seleção de diretores seria fundamental que a gente tivesse parâmetros mais claros para essa contratação, e aí, no caso, para essa prova nacional. E eu acredito que a gente tem diversas experiências de municípios, estados e de organizações em relação a isso. Acho que a gente tem que amadurecer tremendamente esse debate. Eu não acho que a gente deve suprimir isso do texto do PNE, mas aperfeiçoar o que tem lá. A implementação do CAG no prazo de 1 ano, o CAG é um instrumento fundamental. O Conselho Nacional fez um parecer excelente. Agora, a gente tem que tá na mão do Ministério homologar esse parecer e também, de novo, né, uma das emendas é que a implementação do CAC no prazo de 1 ano. Aqui também a gente teria que estudar um pouquinho, porque pode ser que no início, né, como em 1 ano, talvez seja um prazo muito curto para a gente fazer a implementação imediata do plano. Então, a gente precisa ter uma ideia mais precisa dessa viabilidade. Bom, eu vou terminar por aqui, só dizer o seguinte: a gente vai subsidiar o debate, né? Então, qual que é a posição do Todos pela Educação? E a gente, inclusive, aceita, vocês podem mandar e-mails para mim mesmo, que é priscila@todospelaeducação.org.br, com sugestões, com análise, com pensamentos, com comentários, que isso tudo é super importante para a gente. Mas a gente vai, basicamente, subsidiar esse debate com análise e estudos de viabilidade jurídica, financeira e institucional e do impacto de cada uma das estratégias no direito dos alunos à educação de qualidade. E articular para a proposição de melhorias no texto e emendas que cubram as lacunas existentes. E aqui um último recado: o PNE não é a solução de todos os problemas da educação. Não adianta a gente querer transformar a educação no Plano Nacional de Educação num grande repositório de todas as nossas ansiedades em relação à educação. O plano ele tem que ter diretrizes e metas muito claras, mas a gente não pode entrar nas particularidades que não cabem ao Plano Nacional de Educação, né? E aí vem o papel de estados e municípios. E aí, o último recado: por uma tramitação responsável. Essa tramitação responsável deve respeitar o processo democrático, mas também a celeridade que um plano nacional precisa, que a gente hoje está sem plano. Muito obrigada.